Hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre diversidade dentro do contexto de ESG. E para fazer isso, a gente tem que falar um pouquinho sobre o que é diversidade, o que diversidade tem a ver com o mercado de investimentos, por que diversidade está dentro de ESG e em qual pilar será que diversidade está. E para isso, a gente precisa retomar alguns conceitos básicos. Por exemplo, o que é diversidade? Nada melhor do que voltar lá atrás na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Você lembra? Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos, e todos os seres humanos têm direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. De que contexto da história da humanidade que é a Declaração? Por que será que a gente fala tanto sobre ela e por que será que ela é um marco quando a gente começa a falar de diversidade? Se a gente lembrar aqui juntos, a Declaração é de 1948. É lá do contexto pós-Grandes Guerras Mundiais. Lá na Segunda Guerra a gente teve um acontecimento considerado catastrófico globalmente, que foi o Holocausto. O mundo tinha 16 milhões de judeus e passa a ter 10 milhões de judeus. 6 milhões de pessoas dizimadas por um motivo de diversidade. O meu povo é teoricamente melhor do que o seu povo. E como que eu resolvo isso? Eu te dizimo da face da terra. Se a gente for pensar um pouco mais nas histórias que a gente já escutou, tem histórias do Holocausto, algumas matérias interessantes, onde as pessoas que passaram por essa situação de Holocausto comentam que os responsáveis pelos campos de concentração passavam por elas, apontavam uma fumaça e falavam: "Tá vendo aquela fumaça? É a sua família." Foi considerado um crime contra a humanidade, tão chocante que os líderes globais se reúnem na cúpula das Nações Unidas para falar de direitos básicos de todo e qualquer ser humano. O que a gente pode definir como um direito básico, fundamental, para garantir que nunca mais na história da humanidade a gente passe por uma grande guerra global, que nunca mais a gente dizime uma parcela da população, para garantir que as pessoas tenham igualdade de direitos. E aí vem essa frase da declaração que eu li aqui junto com vocês, e acho que mais importante do que isso, como a gente tem conversado aqui no ESG News com Liliane Rocha, de um contexto empresarial, de contexto de investimentos, na declaração, especificamente no artigo 23, a gente tem uma frase que nos faz repensar muito ainda sobre os contextos que a gente vive hoje em dia. Todo ser humano, sem qualquer distinção, é homem ou mulher, é branco ou negro, é heterossexual ou homossexual, é cisgênero ou transgênero, tem deficiência, não tem deficiência, é refugiado, não importa. Todo ser humano, sem qualquer distinção, tem direito de acesso ao trabalho. E todo ser humano, sem qualquer distinção, um tema polêmico ainda hoje em dia em grandes empresas, todo ser humano, sem qualquer distinção, tem direito a igual remuneração. Dois temas que aparecem na Declaração Universal dos Direitos Humanos, que nos são completamente atuais e palco, talvez, de debates e debates que a gente tem no contexto empresarial. Então, quando a gente olha lá para a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 e vem caminhando ao longo da história, a gente começa a entender que quando a gente fala de diversidade, a gente está falando de direitos fundamentais. E lá em 2017, no livro Como Ser um Líder Inclusivo, eu detalho um pouco mais do significado da palavra diversidade. E uma das coisas talvez mais interessantes que a gente pode pensar aqui é, bom, se todo mundo é diferente de todo mundo, como que a gente define diversidade? No geral, eu tenho falado que diversidade diz respeito a singularidades existentes entre os cerca de 7 bilhões de habitantes do globo terrestre. Todo mundo é diferente de todo mundo. Todo mundo é diferente de todo mundo quando a gente olha para o mesmo país, por exemplo, o Brasil. Então, por que, Liliane, se todo mundo tem singularidades, características, todo mundo tem alturas, olhares, origens, partidos políticos, gostos, histórias diferentes, por que a gente tem falado de alguns grupos especificamente como grupos de diversidade dentro do contexto da pauta empresarial? A gente olha a demografia da sociedade brasileira, são cerca de 200 milhões de brasileiros, e a partir desse olhar para essa demografia, a gente consegue começar a fazer algumas reflexões. Por exemplo, 52% da sociedade brasileira são mulheres. 56% da sociedade brasileira são negros. 10% da sociedade, segundo a escala Kinsey, lá da década de 50, um estudo mais recente da USP, um estudo mais recente do GGB Bahia, cerca de 10% da população são homossexuais. Um estudo recente da Unesp mostrou que cerca de 2% da população são transgêneros, travestis ou transexuais. Segundo o IBGE,
7 ou 24%, depende do estudo que a gente pegar, 7 ou 24% são pessoas com deficiência, variando 7% deficiências mais severas e 24% quando a gente olha todos os tipos de deficiência. Será que a gente tem essa representatividade dentro das grandes empresas? No setor de investimento? Será que a gente tem essa representatividade na liderança das grandes empresas? Será que, sendo um pouco mais auspiciosa até na pergunta, a gente tem proporcionalidade? Então temos mulheres, temos negros, temos pessoas com deficiência, mas temos em proporção do que é a demografia da sociedade brasileira? Vários estudos mostram pra gente se a gente está conseguindo ou não refletir essa demografia dentro das grandes empresas. Na gestão Kairos, por exemplo, a gente tem um estudo que chama Diversidade, Representatividade e Percepção. Ele é um censo multissetorial da gestão Kairos que teve 26 mil respondentes e foi realizado entre 2019 e 2021. Nesse estudo, a gente tem que no quadro geral das empresas, 32% são mulheres, 33% são negros, sendo 22% pardos e 11% pretos. Quando a gente olha o recorte mulheres negras, 8,9%. Quando a gente olha para amarelos, a gente tem 2,5%. Quando a gente olha a questão de orientação, diversidade sexual, lésbicas, gays e bissexuais são 5,4%, pessoas transgêneros, travestis e transexuais são 0,4% do quadro funcional, pessoas com deficiência são 2,7%, pessoas com 50 anos ou mais são 5,2%. Pergunto de novo, estamos refletindo a demografia da sociedade brasileira nas grandes empresas? E quando a gente olha para a liderança, quando a gente olha para cargos gerente acima, o que a gente tem nesse mesmo estudo da gestão Kairos? Mulheres são 25%, negros são 17%, sendo 14% pardos e 3% pretos, mulheres negras são 2,6%, amarelos são exatamente 2%, lésbicas, gays e bissexuais são 3,4%, transgêneros, travestis e transexuais são 0,7%, pessoas com deficiência são 2,7% e pessoas com 50 anos ou mais são 15%. Ou seja, o que a gente tem no recorte desse censo multissetorial da gestão Kairos é que a gente ainda hoje não tem refletido a demografia da sociedade brasileira, nem no quadro funcional e muito menos quando a gente olha para a liderança, quando esses percentuais caem. E agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre ESG e diversidade. Talvez o grande expoente hoje global que linka a questão de diversidade e ESG. E diversidade e investimentos é o Larry Fink. O Larry Fink ele é CEO da BlackRock, a maior em gestão de ativos no mundo, com 10 trilhões de dólares, e ele tem a cada ano nas suas cartas sinalizado cada vez mais que os investimentos da BlackRock não serão mais endereçados para empresas que não atuem em conformidade com questões de sustentabilidade e com questões de diversidade de forma geral. O que o Larry Fink ele traz de tão interessante para a gente? Na carta de 2020, ele começa a trazer com muito ênfase a importância das empresas atuarem com muita transparência. E começa a trazer com muito afinco o olhar de sustentabilidade, principalmente com foco na questão de emissões de gases de efeito estufa. E tangencia a questão da diversidade. Quando a gente vai para a carta do Larry Fink de 2021, a gente já tem um avanço muito concreto na forma como o Larry Fink ele tem falado de diversidade e inclusão dentro dessa carta. Um dos trechos que eu mais gosto dessa carta é o trecho no qual ele diz: também estamos diante de uma encruzilhada histórica no caminho em direção à justiça racial. Uma que não poderá ser resolvida sem a liderança das empresas. Uma empresa que não procure se beneficiar de todo o espectro do talento humano é mais fraca por isso. Tem menos chance de contratar os melhores talentos e estaria em piores condições para atender às necessidades de seus clientes e comunidades onde está inserida e onde opera. E também com menor possibilidade de conseguir um desempenho superior no mercado. Embora temas como raça e etnia variem enormemente ao redor do mundo, esperamos que as empresas em todos os países tenham uma estratégia de talentos que permita aproveitar o conjunto mais completo de talentos possível. E ele continua reforçando essa conversa na carta da BlackRock agora do ano de 2022. Na BlackRock estamos fazendo o mesmo, trabalhando com os nossos próprios funcionários para navegar neste novo mundo de trabalho.
Criar esse ambiente está mais complexo do que nunca e vai além das questões de pagamento e flexibilidade. Além de melhorar na nossa relação com o local onde trabalhamos fisicamente, a pandemia também evidenciou questões como igualdade racial, cuidados infantis e saúde mental, e revelou a lacuna entre as expectativas geracionais no trabalho. Esses temas agora são o centro das atenções dos CEOs, que devem ser cuidadosos sobre como usam as suas vozes e se conectam com a questão social importante para os seus funcionários. Aqueles que demonstram humildade e permanecem fundamentados em seus propósitos são mais propensos a construir o tipo de vínculo que prolonga a carreira de alguém. Então, olha que interessante, tanto em 2021 quanto em 2022, o Larry Fink diz assim: CEOs, estejam preocupados com a questão da equidade racial. Se não estiverem ainda, comecem a olhar para isso, porque hoje, quando a gente fala de uma empresa competitiva, inclusive de uma empresa competitiva que irá receber os investimentos da BlackRock, a gente entende que não falar de diversidade é uma gestão de risco. E a gente não tem como investir os nossos ativos em uma empresa que não está fazendo a correta gestão de riscos. E ele ressalta que esse tema ficou particularmente exposto para nós por conta da pandemia. E diz que a gente precisa olhar para a localidade onde a gente está inserido, mas que a gente precisa olhar também para o nosso colaborador, que a gente precisa olhar também para o nosso público interno. E será que a BlackRock está sozinha nessa conversa? Ou será que essa conversa ela tem se expandido para outros espaços importantes do mundo de investimentos? Quando a gente olha, por exemplo, o Nasdaq, que é a segunda maior bolsa de valores dos Estados Unidos, a gente percebe que também há uma movimentação. Desde 2021, Nasdaq passou a exigir diversidade nos conselhos de administração. As 3.249 empresas listadas deverão ter ao menos uma mulher, ao menos uma pessoa LGBTQIA+, e ao menos um integrante de grupos racialmente minorizados no seu conselho de administração. E é interessante que Nasdaq previu um tempo para acontecer essa adequação e essa prestação de contas. Então a gente tem um período aí de aproximadamente 1 ano para apresentar esses dados, para que as empresas mostrem que a partir dessa determinação, elas conseguiram fazer um processo de engajamento e gestão interna no qual diversidade está contemplada e no qual é possível fazer uma prestação de contas, comprovando de fato que essa diversidade está contemplada. E tem uma fala muito bacana da Adena Friedman, que é CEO da Nasdaq. Ela fala assim: o objetivo da Nasdaq é defender o crescimento inclusivo. E ela afirmou que a diversidade do conselho é um elemento importantíssimo para dar aos investidores confiança na sustentabilidade futura da empresa. Ou seja, a diversidade aqui está sendo vista como um critério de perenidade, está sendo vista como um critério de longevidade, está sendo visto como um critério de perpetuidade dos negócios da empresa. Então é fundamental. E no Brasil, a gente tem um movimento semelhante que também tangencia bastante essa conversa. A gente tem um programa de diversidade para grandes empresas brasileiras, que é assinado hoje pelo IBGC, Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, pelo IFC, pela B3 e pela WCD. Todas essas instituições juntas assinam um programa de diversidade que existe desde 2014 e que recorrentemente lança cartas falando para o empresariado brasileiro: olha, a questão da diversidade para nós, ela se torna cada vez mais central. Vocês precisam ter diversidade de gênero nos conselhos, vocês precisam ter diversidade racial nos conselhos, vocês precisam ter diversidade sexual nos conselhos. Então, conforme essa conversa avança e essas instituições vão cobrando uma movimentação estruturada das empresas, a gente começa, de certa forma, a ver esse movimento cada vez mais se consolidar e acontecer. E daí, para a gente amarrar toda essa ideia, onde então a diversidade entra no contexto do ESG? Em qual desses pilares a diversidade está? Lembrando que quando a gente fala de ESG, a gente está falando dos pilares de meio ambiente, do pilar social e do pilar de governança. Será que diversidade entra em um pilar específico? Algo que vale a pena a gente pensar é, talvez diversidade esteja em todos esses pilares. Por exemplo, quando a gente fala da questão ambiental, a gente tem conceitos e conceitos que dão conta das conexões entre as questões ambientais e as questões de diversidade. Por exemplo, seriam mulheres e negros os mais afetados por catástrofes ambientais? Quando tem enchente numa comunidade vulnerável e as pessoas perdem a sua casa ou as pessoas morrem, de que parcela da população que a gente está falando?
Não à toa, a gente tem falado cada vez mais de um conceito que chama racismo ambiental, que vem desde a década de 60. Martin Luther King usava bastante esse conceito nas suas falas nos Estados Unidos, para falar sobre como, quando há uma catástrofe ambiental, ela vai incidir de forma mais direta sobre uma parcela da população. A gente também pode falar do social. Diversidade também estaria no social? Podemos dizer que sim. O que é social? O que são investimentos sociais? Investimentos sociais é quando a empresa fala de comunidades e desenvolvimento de comunidades, é quando a empresa fala de políticas públicas, é quando a empresa fala de projetos de trabalho, educação, cultura, esporte, de empregabilidade. Quando a gente olha para todos esses pilares do social, contemplando uma empresa ou toda a sociedade, de novo a gente vai esbarrar nessa questão de quanto mais vulnerável uma parcela da população, mais possivelmente a gente vai ver dentro dessa parcela populações vulneráveis como mulheres e como negros. Mas talvez o pilar onde eu considere que é mais adequado e é mais forte a gente falar de diversidade seja o pilar da governança. Eu gosto muito de lembrar que, segundo o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, nós temos 4 pilares estratégicos e fundamentais dentro da governança. O primeiro pilar é transparência. E ele fala sobre disponibilizar para as partes interessadas as informações que sejam de seu interesse, as informações que sejam importantes. E isso tem que ser feito de forma didática, de forma amigável, de forma que as pessoas realmente compreendam o que elas estão lendo. Quando a gente fala de transparência, a gente está falando que não basta divulgar ou disseminar o dado. A gente está falando que o interlocutor que lê esse dado, que tem acesso a esse dado e que vai absorver esse dado consiga compreendê-lo. Então parece algo simples, mas é algo que às vezes a gente ainda tem falhado em fazer na sociedade. Um outro pilar da governança é equidade, e ele se caracteriza pelo tratamento justo e isonômico de todos os sócios e demais partes interessadas de uma determinada empresa. Ou seja, como que a gente cria, por meio da equidade, condições de justiça, de ponto de partida, que nos levem a uma igualdade quando a gente fala de todos os públicos que fazem parte da empresa. Um outro pilar muito importante é prestação de contas, ou accountability, a gente fala muitas vezes. Os agentes de governança devem prestar contas de sua atuação de modo claro, de modo conciso, de modo compreensível. E por fim, o quarto pilar, que é muito importante para a gente nessa conversa, é o pilar de responsabilidade corporativa. É zelar pela viabilidade econômico-financeira das organizações, reduzir as externalidades negativas dos seus negócios e suas operações e, principalmente, aumentar os impactos positivos que essa empresa tem na comunidade. Olha como falar desses 4 temas nos remete muito e com muita ênfase à diversidade. Não tem como fazer prestação de contas hoje sem falar de diversidade, que é um tema solicitado no GRI, que é um tema solicitado no Guia Exame de Sustentabilidade e Diversidade, que é um tema solicitado pela Bolsa, que é um tema solicitado por fundos de investimentos internacionais. Não tem hoje como falar de diversidade sem transparência. O que a empresa está fazendo para ter um bom programa de diversidade? A gente não tem hoje como falar de diversidade sem accountability. Ou seja, todos esses temas que envolvem a governança são transversais quando a gente fala de diversidade. E é impossível a gente fazer diversidade falando ou só com o quadro geral da empresa, ou somente com o CEO da empresa. Hoje, cada vez mais, a gente sobe essa conversa para o nível do conselheiro de administração, porque é ali onde estão sendo desenhadas as macrodiretrizes de visão de futuro da empresa. Cada vez mais, para garantir essa governança, a gente precisa garantir que essa conversa está em todos os blocos da empresa. Talvez você esteja se perguntando nessa altura da nossa conversa, mas o que eu tenho a ver com isso? Ou, o que a minha empresa tem a ver com isso? A gente pode falar de algumas questões que enfatizam o que você e a empresa têm a ver com isso. Talvez a primeira questão que a gente goste muito de falar é a questão da justiça social. Falar de ESG, falar de diversidade é a coisa certa a ser feita. A gente não consegue construir um Brasil, um país próspero, deixando uma parcela significativa da população para trás. A gente falou 52% de mulheres, 56% de negros. Se essa parcela da população não está dentro das grandes empresas, no quadro funcional e na liderança, como que a gente cria um país próspero e em desenvolvimento? Sabendo que uma parte da população, lembra lá da Declaração Universal dos Direitos Humanos? Sabendo que uma parcela da população está sem acesso ao trabalho ou está sem acesso à renda. Então, primeiro e antes de mais nada, justiça social. Mas a gente também pode falar, por exemplo, que é uma demanda legal.
A gente tem uma série de legislações no Brasil que cobrem aspectos ambientais, que cobrem aspectos sociais, que cobrem aspectos de diversidade. Para dar um exemplo muito simples sobre a questão da demanda legal, a gente poderia falar, por exemplo, da lei de cotas para pessoas com deficiência. Essa lei, que data do ano de 91, diz que empresas com mais de 1.001 funcionários no seu quadro funcional têm que ter até 5% de pessoas com deficiência. Se a gente tem uma empresa com mais de 1.001 funcionários e não chega a 5% de pessoas com deficiência, a gente pode receber termos de ajustamento e conduta, ou seja, multas. Como funcionam essas multas? A empresa, por vezes, paga por pessoa com deficiência que ela não tem por dia. Essa multa varia de R$ 2.000 por pessoa com deficiência que a empresa não tem por dia, R$ 2.000, a até R$ 10.000. Então, a gente está falando de uma multa legal e de uma pressão legal muito consolidada que vem no Brasil quando a gente fala de diversidade, de sustentabilidade, de questões ambientais e sociais. E talvez a terceira e mais importante é falar sobre diversidade e sobre ESG e desses temas de forma correlata, é falar de competitividade, de estratégia empresarial. Então a gente tem uma série de estudos que mostra que empresas que têm um cuidado e um olhar maior para questões de sustentabilidade, um olhar e um cuidado maior para questões de diversidade, no final da régua e no final da conta, são empresas mais competitivas. Talvez o meu estudo favorito para falar sobre isso seja um estudo da McKinsey, que foi lançado em janeiro de 2018, e ele chama Diversidade como Alavanca de Performance. Ele foi feito em mais de 1.000 empresas, em 12 países, e o que esse estudo ele mostrou para a gente quando comparava as empresas que responderam? Aquelas empresas que têm mais diversidade de gênero, homens e mulheres, na alta liderança, têm uma propensão de até 22-23% a mais de lucratividade. E aquelas empresas que têm diversidade étnico-racial na alta liderança têm até 33% mais de propensão à lucratividade. Ou seja, se a gente não estiver fazendo por justiça social e não estiver fazendo por demanda legal, a gente precisa fazer diversidade e ESG, pelo menos por estratégia empresarial. Porque isso vai fazer diferença para o nosso negócio, isso vai fazer diferença para o nosso retorno sobre investimento e isso vai fazer diferença para a perenidade da empresa. É isso. Esse foi o nosso ESG News com Liliane Rocha de hoje. Vem com a gente segue conversando sobre esses temas que são tão importantes para as empresas e para as sociedades brasileiras. Obrigada, até a próxima.